O Ozempic continua fazendo efeito quando a gente não sente náuseas? Quando a gente não tem enjoo? É uma pergunta que alguns pacientes fazem para mim, muitas pessoas questionam isso. Muita gente acha que o efeito desse tipo de medicamento que os agonistas do GLP-1, os análogos GLP-1 fazem, seriam esse efeito só de enjoo que faria a pessoa parar de comer. É importante a gente entender o conceito de que não é isso que faz a pessoa parar de comer, isso é um efeito colateral da medicação que melhora com o tempo, né? Então, há uma tendência de a gente ter menos enjoo depois de 1 a 2 meses após o começo da medicação e às vezes piora um pouquinho quando muda a dose da medicação ou quando se a pessoa parar e voltar de repente, pode acontecer também de ter um pouco mais de sintomas, mas no geral quando você está usando cronicamente a mesma dosagem, há uma tendência de se adaptar àquela medicação, seja que está usando para diabetes, né, que seria a indicação formal do Ozempic no caso, ou para obesidade, né, o uso off-label, por a gente não ter disponível o Wegovy no Brasil ainda, mas deve chegar em breve, ou quando a pessoa está usando a liraglutida, né, que é o Saxenda, também é a mesma situação. Quem está usando a dulaglutida, que é o Trulicity, também para diabetes, também é a mesma situação, que são medicamentos que eles causam sim náusea no início do tratamento, mas podem melhorar com o tempo. E por que isso acontece? O nosso corpo se adapta àquela medicação, então esse efeito de sensação de náusea vai passar, apesar da gente continuar tendo a redução do esvaziamento do estômago, né? Isso sempre vai acontecer, por isso que às vezes pode sentir um pouco mais se a gente se alimentar mal. Se fizer uma alimentação com muita gordura, uma alimentação com pouca qualidade, né? Com alimentação mais fast food ou com muito creme, massa cremosa, lanche, torta, bolo, e consome menos comida de verdade, comida que é mais saudável e mais leve, né, que tem menos carga de gordura na composição. Quem come muito rápido também tem mais sintomas, e quem costuma ingerir bebidas alcoólicas, porque a bebida alcoólica por si só ela já irrita o estômago, ela já dá mais chance de ter uma esofagite, um refluxo, náuseas, ela acaba distendendo o estômago também. Esses alimentos gordurosos também fazem isso, então você acaba acentuando os sintomas porque você sobrepõe até uma situação que às vezes seria um medicamento te deixar com o estômago demorando mais para esvaziar, por exemplo, mas aí você associa uma alimentação inadequada, um comportamento inadequado que aumenta a chance de ter doenças, inclusive gástricas, né? É muito comum pessoas que têm uma alimentação ruim terem refluxo, terem gastrite, esofagite, outras inflamações, e isso acaba sendo acentuado nessa situação. Então, não é porque não teve náuseas ou porque não está tendo mais que parou de fazer efeito. A medicação não atua só na região do trato gastrointestinal, ela tem vários efeitos sistêmicos e ela atua diretamente no cérebro, no caso da semaglutida, né, que é a substância que tem no Ozempic, ela vai atuar diretamente no centro da fome, saciedade e redução do prazer em comer. Então, por isso mesmo que ela vai continuar fazendo efeito mesmo quando a náusea para. O que há de equívoco também é a gente entender que conforme a gente vai perdendo peso, o nosso corpo não vai deixar de perder mais peso assim tão fácil, né? Então você vai precisar comer menos para ficar mais magro conforme você estiver emagrecendo. Então é claro que a medicação ela tem um limite de ação e é dose dependente, porque tem pessoas que usam doses baixas da medicação, inclusive o Ozempic, ele é uma dose baixa da medicação, porque a dose para obesidade seria bem maior do que a que tem no Ozempic, né? Que a maioria das pessoas usam doses pequenininhas. Então, para algumas pessoas, pode ser que esse tanto chegue a um certo tanto de perda de peso e não consiga perder mais que isso, a não ser que ela faça muito esforço da parte também de escolher o que vai comer alimentos com menor densidade calórica, faça um exercício, ela tem um estilo de vida melhor, dorme melhor, tudo que facilita o emagrecimento junto com a medicação, né? Que é o que algumas pessoas fazem também depois para manter o peso, conseguem reduzir um pouco a medicação, mas elas mantêm o estilo de vida mais saudável para conseguir manter com menos medicamento o peso estável, né? Que é mais difícil quando você para o medicamento, é uma tendência de voltar ao peso, porque embora pareça que não está fazendo efeito, se você está mais magro do que você estava no seu máximo da vida, ele está te ajudando, porque senão seria mais fácil você recuperar o peso. E às vezes a gente nem percebe, porque a gente começa a comer um pouco mais sem perceber conforme a gente para o medicamento, porque é a doença a obesidade tomando conta, porque a doença a obesidade faz com que a gente consiga comer mais facilmente, uma quantidade maior do que precisa, a gente precisa de mais do que a gente imagina, a gente tem uma percepção incorreta do que está comendo, e ainda por cima gasta menos energia quando a gente emagrece, porque precisaria então de menos comida para se manter mais magro.
né? Então é isso, a medicação ela vai continuar fazendo efeito sem náusea, melhor para quem não tem, né? Que se sente melhor, tem uma qualidade de vida melhor. Então não pense dessa forma que, então parou o efeito colateral, então parou o efeito do medicamento, que não é verdade, ainda bem, né? Porque muitas pessoas usam essa medicação por longo prazo, né? Até porque seria o adequado mesmo. Quem tem diabetes, por exemplo, muitas vezes vai usar isso também em doses até mais altas para a vida inteira. Quem tem uma obesidade também de difícil controle, vai utilizar a medicação a longo prazo. Então, pense nisso, né? Tá tudo certo, continue usando e se cuide. Não esqueça de fazer o acompanhamento médico com o seu médico, até porque se você tiver alguma situação nova no caminho, sim, é importante que o médico esteja te acompanhando para te orientar e ajustar de acordo com as situações para evitar que hajam riscos e efeitos colaterais indesejados. Até o próximo!